Muito bem, estamos de volta e este é o programa Gente que Faz, sempre preocupado com a sua saúde, com a sua qualidade de vida. E falando em qualidade de vida, eu recebo com muito carinho aqui em nosso estúdio a Deise Rosa, ela que é psicóloga e coach de pais e filhos. Tudo bem? Bom dia, um prazer recebê-la nesse sábado gostoso. Ainda mais para falar de um assunto bastante sério, né? Que como a gente fala que o programa preza a qualidade de vida, não tem como você ter qualidade de vida com esse mal do século, que é a ansiedade. E está atingindo muitas pessoas, né, Deise? E não escolhe nem adulto, nem jovem, são todas até as crianças estão ansiosas. Nós estamos numa geração bem ansiosa, nós estamos num movimento de ansiedade muito grande, a sociedade está numa agitação muito grande e isso acaba trazendo uma inquietude. Né? Inclusive, eu fui visitar um recém-nascido, a mãe me falando: meu filho já nasceu ansioso. Pode ser isso, Deise Rosa? Como que você me explica isso? Uma criança já nasce, sai da barriga da mãe com ansiedade? Será que essa mãe é calma ou não? Não. Claro que não. Então, tem vários fatores. Quando a gente fala de ansiedade, o que é importante, Lívia, a gente lembrar assim: todos nós somos pessoas ansiosas. A ansiedade faz parte do ser humano. O que é a ansiedade? É uma inquietude física, normalmente, que nós temos diante de algo que nós não temos o controle, algo que irá acontecer. E aí a gente não tem controle. E por que está parecendo cada vez maior, mais intenso nas pessoas? Porque as pessoas estão cada vez mais sendo treinadas para ser controladoras. Então, eu quero organizar minha vida do meu jeito, da hora que eu quero. E aí, claro, quando isso não acontece, isso causa um mal-estar muito grande. Então, a ansiedade, muitas vezes, ela é até saudável. Por exemplo, eu tenho uma entrevista de emprego. Eu não sei como será essa entrevista. Aquela coisa é gostoso. Exato. Sentir, e assim, mas essa ansiedade, que é essa inquietude física, esse pensamento acelerado, faz com que eu me prepare para essa entrevista de emprego, que eu me prepare para um encontro, né? Então, faz com que eu pense naquilo. E, então, de uma certa forma, é saudável. E muitas vezes essa inquietude faz com que a gente se livre de algumas situações, enfim. Quando que se torna um problema? Quando essa inquietude física, essa relação corporal, o pensamento, começa a atrapalhar a minha vida. Eu já não consigo mais produzir, eu não consigo mais manter bons relacionamentos sociais, afetivos, do trabalho, de modo geral, porque essa inquietude, o meu pensamento está o tempo inteiro em outros lugares. Ela é constante, e ela começa a ficar constante. E aí ela começa a ficar tão intensa que ela começa até a trazer características físicas mesmo. Então, não é só uma ansiedade diante de uma prova, uma ansiedade diante de um encontro, alguma coisa assim. Ela começa a atrapalhar a minha vida. Aí é hora de, talvez, procurar ajuda, buscar o que está acontecendo ou não. Enfim. Vocês estão entendendo, gente, o porquê desse mal do século? Porque a ansiedade, ela é ligada a todas as emoções, desde a alegria. Às vezes a pessoa é muito alegre, ela gera essa crise de ansiedade, o medo, a tristeza, ou alguma coisa que deu errado, né? Então, ela é ligada a todas as emoções. Ela é ligada a muitas emoções e essa época do ano, inclusive, é uma época em que a gente percebe o quanto as pessoas estão extremamente ansiosas, por inúmeros afazeres, confraternizações, né? Festa daqui, festa dali, aí vem junto o Natal, que é uma mistura de encontro de família, muitas vezes com relações que trazem emoções, inclusive de tristeza, de falta, de lembranças. Então, é uma mistura muito grande, que inclusive é uma época que as pessoas param, às vezes, até para pensar nos seus sentimentos. Principalmente que o ano acabou, né? E que o que eu fiz da minha vida, do meu ano e tudo mais. Então, são multifatores aí que levam essas questões todas da ansiedade. Eu tenho uma amiga que até, gente, acontece com muitas pessoas isso, mas é algo que tem que procurar ajuda, tem que solucionar. Quando ela vai receber alguém na casa, se ela tem que fazer uma jantinha, ela fica numa crise, ela já acorda com essa crise de ansiedade, parece que nada vai dar certo, tudo que ela vai... Então, ela fica, quando chega, as pessoas, ela está tão cansada, ela está tão exausta, gente, olha... Porque provavelmente já passou noite sem dormir, pensando em mil coisas, né? E quanto mais perfeccionista, controladora a pessoa é, mais ansioso ela é também. E aí... Por que a gente tem essa questão das crianças que estão vindo numa ansiedade muito grande? O quanto, muitas vezes, dentro das próprias casas, essas crianças que estão controlando a hora que eu quero dormir, a hora que eu quero tomar banho, a hora que eu quero fazer isso. E aí, quando, às vezes, isso não é correspondido, eleva-se o número de ansiedade.
né, desta criança já desde pequenininha. Olha, sobre o assunto da ansiedade das crianças, a gente vai falar um programa só para essa crise de ansiedade de criança, porque está cometendo muitas crianças. Com certeza. Mas, Deise, como que a gente pode controlar essa ansiedade? Dá uma dica, você com toda essa experiência, né? Veja, então assim, para essa ansiedade, ela chegar a ser uma crise grande, às vezes até um ataque do pânico, alguma coisa assim. Isso já é um grau que máximo. aí já é um grau mais elevado. Sempre ela começa de uma forma intensa, principalmente, fisicamente falando, os batimentos cardíacos, a respiração. Então, a pessoa começa a ficar ofegante, pensa que está sofrendo o coração, pensa que né? Então, uma das coisas que ajudam nesta questão física, né? Então, não na questão só emocional, mas na questão física, é controlar a respiração. Então, veja, se eu entro numa crise de ansiedade muito grande, é natural que eu comece, parece que vai faltar ar. Mas tem que saber inspirar e tem que saber respirar. Quando falta ar, a gente começa a fazer uma hiperventilação. Eu começo a puxar isso tudo muito rápido. Então, a ideia é o quê? Opa, então, pera, estou começando a sentir algo estranho no meu corpo. Meu corpo está começando a me Ensina aí, trazer dá uma dica aí de como você inspirar então, e na respirar. verdade, uma das coisas que, né, existem várias técnicas de respiração. Uma delas eu puxo o ar lentamente, o mais profundo possível, E segura um pouco. Segura quantos? Uns 30 segundos? O tempo que eu conseguir segurar. Conseguir, né? o tempo que você conseguir então, eu segurar. consigo segurar um pouco essa respiração e aí solto de lento. profundamente também. Tudo, até o final. Tudo, até o final, até a gente perceber dor abdominal. Uma vez ou umas 3 vezes? Quantas vezes puder. Que precisar também. Quantas vezes precisar. Porque quanto mais a gente desacelera, quanto mais devagar a minha respiração, automaticamente menos sangue no meu corpo, automaticamente mais lento o coração volta. Então, aí a gente consegue trabalhar essa questão da respiração. É claro que, vejam, esta é um recurso pequeno. Né, diante de várias outras crises mais intensas. Então, se você em casa está percebendo que essa falta de ar, essa sensação que vai morrer, essa sensação que, hora de procurar ajuda. Primeira coisa, identificar, tem algum problema cardíaco, não tem, né? Tá tudo certo. Vamos reforçar, Deise, os sintomas de uma crise de ansiedade. Preste bastante atenção, você amiga aí de casa. Geralmente uma crise mesmo. Então, assim, lembrando, a ansiedade todos nós temos em determinadas situações, principalmente quando irá acontecer algo que eu não tenho controle. Que é uma inquietude, né? Um pensamento que acelerado é gostoso, naquilo, né? Enfim. Algumas são gostosas, outras nem tanto, né? Então, por exemplo, eu vou fazer a janta para os amigos. Será que eles vão gostar? Será que eles não vão? E por que a gente fica ansioso? Porque eu não sei se o outro vai se adaptar a isto, nesse exemplo, né? Mas, além do normal, é o quê? Eu não consigo mais respirar. Parece que está faltando ar. As minhas mãos começam a suar. Começa o coração a acelerar. Tudo isso começa a acontecer fisicamente. Então, falta de ar. É como se fosse uma dor no peito, assim, prendendo esse peito. Infarto. Até muitas pessoas confundem, têm muito medo com a questão do infarto. Então, por isso que até que a gente coloca assim, procure um cardiologista, até para a pessoa ficar mais tranquila. Porque daí, se ela não procura, ela já começa a pensar, nossa, será que eu tenho alguma coisa? Será que... aumenta a ansiedade. Mas eu já ouvi, continua nesse processo de ansiedade. Deise Rosa, que, era só uma crise de ansiedade, era só isso, mas o problema é sério, pode causar muitas patologias, não é? Na verdade, sim, como o coração é uma das questões físicas que aparecem, então eu sempre aconselho, procura um cardiologista até para que você possa ficar tranquilo que não. Tá tudo bem aqui no meu coração. Então, é uma coisa emocional, né? Então, a gente descarta a possibilidade de ser algo físico e aí a gente vai trabalhar a questão do emocional. E, junto com isso, trabalhar a questão da respiração e, claro, essa ansiedade, ela não cai do céu. Né? Eu tenho que estar sempre identificando assim. Então, se você é uma pessoa que percebe em casa que é controladora, que gosta tudo do seu jeito, que tem as suas próprias regras, vamos começar a identificar estas regras. O quanto eu estou tendo controle do outro, o quanto às vezes as pessoas ao meu redor reclamam. Ai, nossa, olha, lá vem ela mandando de novo, lá vem ela. Então, ter essa autopercepção, é meu jeito, eu nasci assim. Mas nascer assim, entre aspas, esse meu jeito está me trazendo um prejuízo. Então, é um comportamento que pode ser modificado. Né? Então, se está atrapalhando as minhas relações, eu posso talvez tentar pensar em modificar esses comportamentos. Então, autopercepção, hoje eu fico ansiosa, o que aconteceu antes? E o que também acontece depois desses sintomas todos de ansiedade? Dá certo? Não dá certo? Então, sempre tentar analisar a nossa vida. E isso é uma coisa, Lili, que as pessoas
por conta do tempo que a gente acha que não tem, não param para pensar nos seus próprios comportamentos. Quem eu sou, o que eu gosto de fazer, que imagem eu tenho que eu produzo no outro. E tem uma pergunta que eu gosto muito, assim, né? Eu estou diante de um problema, eu não consigo parar de pensar nele, e ele está me tirando o sono, eu não consigo fazer mais nada. A pergunta é, este problema, daqui 5 anos, terá importância na sua vida? Olha, presta bastante atenção, gente. Se ele terá, se resolver esse problema, terá influência lá na frente, opa, então realmente ele é algo que eu tenho que gastar as minhas energias pensando. Agora, daqui 5 anos, eu nem vou me lembrar dessa janta que eu fiz com meus amigos, talvez não seja algo tão importante que eu estou gastando toda essa energia para tudo isso, né? Então, assim, o que eu posso fazer pelo outro, o que eu posso fazer por mim, até onde é o meu limite, porque nós estamos numa sociedade que tem cobrado, que a gente chama de sociedade do espetáculo, que é o quê? As pessoas cobrando uma perfeição. Perfeição no ser humano não existe. Não existe. Ninguém é perfeito. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma janta maravilhosa que você possa não gostar e o resto nem todos, valorizar tudo aquilo, né? Exatamente. Então, que assim, às vezes fosse um pão com ovo seria então o que é importante na minha vida? Quais são realmente as coisas importantes que nós temos na vida? Porque às vezes a gente se apega tanto, para quem que você quer ser importante, a gente se apega às vezes a coisas tão pequenas. E o tempo passa. E é por isso que causa ansiedade. Porque aí, olha aí, acabou o ano. O que eu fiz na minha vida? O que eu aproveitei? Com que pessoas eu estive? Né? Realmente eu estive... Eu tô aqui com você, mas a minha cabeça está lá longe, que eu não tô com você. Não está nem curtindo esse momento. Eu não curto esse momento. E aí, quando a gente para realmente analisar o que eu quero da minha vida, e se essas coisas que eu estou me preocupando hoje é importante para daqui 5, 10 anos, e às vezes não são importantes. Então, repensar o que é importante na minha vida hoje, o que eu quero, o que eu desejo. E, claro, por que a gente não pode desacelerar? E as pessoas ansiosas, uma das dicas também que a gente dá é assim, que momento você consegue curtir você? Verdade. Relaxar. Olha essa pergunta legal. E o relaxar, lembrando, tem pessoas que, para relaxar, precisam ficar, sei lá, deitados ou dormindo, coisa parecida. Tem pessoas que relaxam andando de bicicleta, correndo. Tem pessoas que relaxam fazendo artesanato. Qual é a forma que você consegue entrar em contato com você mesmo? Isso é o estar tranquilo, isso é o diminuir a ansiedade, isso é estar consigo mesmo. Gente, a dica aqui do programa Gente que Faz, da psicóloga renomada aqui de Cascavel, Deise Rosa, é que se você tiver com crise, não com ansiedade normal, como a Deise falou, mas com crise de ansiedade, você tem que procurar ajuda, né? Com certeza, né? Os profissionais aí da área da saúde estão aí para auxiliar. Muitas vezes é necessário medicamento e para isso os psiquiatras, né? Porque os medicamentos eles podem auxiliar nisso, mas também essa relação de autoobservação e o trabalho do psicólogo e de outros tantos profissionais é algo importante. Deixa um telefone para quem está nos assistindo, de repente quer saber um pouquinho mais sobre como se livrar desse mal do século que é a ansiedade. Posso passar o meu telefone? Pode, que delícia. 999-78-5006. 999-78-5006. 5006, super fácil. 9978-5006. Obrigada, Deise, pela participação. Tenho certeza que foi de grande valia para todos vocês, para todos nós, né? Que podemos sofrer ainda desse mal do século, que é a ansiedade. Não é, Wilson? Então, a ansiedade, vocês viram quantas consequências? Falando nisso,